Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui de volta para continuar as nossas lições, hoje lendo ou expondo aqui a 14ª regra de interpretação bíblica do livro Princípios de Interpretação da Bíblia, do Walter A. Henrichsen, que eu sempre digo que eu não sei se a pronúncia correta do nome dele é esta, mas a 14ª regra diz: quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada. Vamos à explicação do Walter. As grandes passagens "eu sou", entre aspas, do Evangelho segundo João, ilustram esta regra. Disse Jesus: eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta das ovelhas, João capítulo 10, verso 7. Jesus não é pão nem porta no sentido literal. Uma vez que é um objeto inanimado como o pão é usado para descrever o Salvador, você pode concluir que pão deve ser tomado figuradamente e não literalmente. Excelente exemplo do Walter. Muitos exemplos como este se acham na Bíblia inteira. O salmista escreve: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Salmo 92, 12 é outro exemplo. A pessoa justa é comparada com árvores, palmeira, cedro, por exemplo. Obviamente, a linguagem figurada. Um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, no caso aqui, árvores como palmeira ou cedro. É importante ter clara compreensão da coisa em que se baseia a figura da qual é feita imitação. No presente exemplo, seu estudo será enriquecido pela compreensão das características da palmeira e do cedro e de como essas árvores crescem. Então ele fala do cedro do Líbano, por exemplo. Se você for fazer uma pesquisa mais acurada de como é o cedro do Líbano, mencionado na Bíblia, ou a palmeira, ou algum outro objeto inanimado, dentro da cultura e da época lá em que o autor escreveu, isso ajuda a ampliar o seu entendimento. Esse conselho aqui, essa instrução é muito pertinente. Um estudo minucioso dessas figuras usadas pelos escritores bíblicos ajudam na compreensão do que o escritor bíblico está querendo dizer. E aí tem uma ressalva. Você vai estudar o cedro do Líbano, você não tem que pegar todos os detalhes da descrição do cedro do Líbano para aplicar a vida da pessoa que é comparada ao cedro do Líbano. Tem que pegar o princípio geral para aplicar ao contexto especificamente. Tá certo? Continuando. Pode-se tirar outro exemplo da grande oração de Davi em que ele pede perdão. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Salmo 51, 7. Que é hisopo e como era usado naquele tempo? Detalhe, eu acho que o Walter... Eu estou ficando muito ousado, né? O Walter falhou um pouquinho neste exemplo aqui, porque o hisopo não está... O hisopo é uma plantinha e ele não está sendo usado, um objeto inanimado, para exemplificar um ser vivo. Ele apenas serve como exemplo no que eu acabei de dizer no parágrafo anterior, de que você estudar aquela plantinha, a maneira como ela era usada nas cerimônias de purificação dos judeus, isso vai ajudar a ter um entendimento da plantinha aqui. Não é o caso de um objeto inanimado estar exemplificando algum aspecto de um objeto animado. Então esse exemplo aqui é outra coisa. Espero que você esteja entendendo. Dúvidas a gente vai esclarecendo lá no grupo do WhatsApp. E quem não está no grupo do WhatsApp, que está convidado a entrar,
manda uma mensagem para o meu WhatsApp que está no comentário fixado desse vídeo e também na descrição do vídeo, pedindo para entrar no nosso grupo aí, que você é muito bem-vindo, tá bom? Então ele continua. Um estudo do cerimonial de purificação usado em Israel ajudá-lo-á a fazer a apreciação mais completa daquilo pelo que Davi orava. Tá certo? De vez em quando você encontrará uma passagem sobre a qual há desacordo na igreja quanto à sua interpretação figurada ou literal. Quando uns dizem que é figurado, outros dizem que é literal. E ele cita um excelente exemplo. Como eu falei um pouquinho no exemplo anterior, mas nesse aqui o exemplo é excelente. Para uma ilustração disso, note as palavras de Jesus em relação à Santa Ceia. Lendo, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus está usando o pão como símbolo do seu corpo, um objeto inanimado para se referir ao seu corpo, que era um corpo vivo, um ser vivo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então aqui nós temos dois exemplos, que é o pão representando o corpo e o vinho representando o sangue. Ambos objetos inanimados representando a parte de um ser animado, que é um corpo humano, né? O sangue e o corpo. Isso está em Mateus 26, versos 26 a 28. O apóstolo Paulo, explicando o significado da mesa do Senhor aos coríntios, virtualmente emprega as mesmas palavras. E aí ele cita o texto, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. Aí ele vai explicar, o pão e o cálice referem-se ao corpo e ao sangue de Jesus. Devem ser tomados figurado ou literalmente. E aí nós, cristãos batistas, dizemos que é figuradamente, mas a Igreja Católica tem a doutrina da transubstanciação, que diz que pode se tomar praticamente literalmente, porque a hóstia se transforma em corpo de Cristo uma vez abençoada para aquele propósito. E aí entra essa discordância, onde uns cristãos vão dizer que é sentido figurado, e nós batistas entendemos que é sentido figurado, e os católicos entendem que tem um significado literal nisso aí, que nós não concordamos nesse ponto. Então ele diz, a igreja se dividiu e continua a dividir-se por várias interpretações sobre como se deve entender o pão e o vinho. E aí eu lendo isso aqui, eu lembrei de João 6, onde Jesus diz assim, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue. Ele está falando isso literalmente? Não, é claro que não. Não é literalmente comer da sua carne, não é literalmente beber do seu sangue. Ele é um símbolo de estar eu chamo assim de visceralmente comprometido com Cristo. Aí ele diz assim, você deve ler as passagens paralelas, ler o que outros creem quanto ao sentido do texto e porquê, e então formar as suas próprias convicções, no caso de um texto como esse. Contudo, você deve dar lugar à tolerância para com a convicção dos outros quanto à maneira como entende o significado da comunhão. É uma sugestão que ele dá, acho pertinente. Aí ele faz mais uma observação. Eis um corolário dessa regra, a regra aqui no sentido oposto. Quando se atribuem vida e ação a objetos inanimados, e a proposição pode ser considerada figurada também, é o contrário. Lá era objetos inanimados como símbolo de ser vivo.
agora é ser vivo comparado a objetos inanimados. Visto que este é o mesmo princípio examinado de outra maneira, um exemplo colocará em foco. Por exemplo, disse Miqueias: ouvi montes a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel, entrará em juízo. Miqueias 6, verso 2. Quando o escritor sugere que os montes podem ouvir, isso se deve tomar figuradamente. Montes, montanhas, morros ouvem? Claro que não. Então, o sentido da palavra é figurado. Não está insinuando que os montes ouvem e reagem como os seres humanos. É apenas uma linguagem figurada. A aplicação desta regra e seu corolário em seu estudo da Bíblia virá muito naturalmente. Há textos que facilmente você identifica esses aspectos figurados de determinadas palavras. Não está insinuando que os montes... na maioria das vezes, o contexto lhe dirá imediatamente se um objeto inanimado é usado para descrever um ser animado ou como se possuísse vida e ação. Então é só ler com atenção e prestando atenção nestes aspectos. O que é literal e o que é figurado. E aí lá no grupo do WhatsApp a gente continua procurando esclarecer qualquer dúvida. A gente comenta lá, pode me mandar lá que a gente vai conversando. Até a próxima aula, um grande abraço a todos.